Olá, pessoal, tudo bem? A gente hoje vai falar sobre métodos contraceptíveis. Dentre eles, a gente tem diferentes vias de administração, desde oral, injetável, uso transdérmico, ação local. Eu vou começar falando pelos orais. Então, a gente tem métodos compostos, ou seja, tanto de estrógeno quanto progestágeno. Ele é indicado para as pacientes que não têm o estrogênio, no caso, paciente com histórico de trombose ou algo do tipo, a gente pode indicar essas pacientes. E ele é usado de maneira para tanto no quesito de fertilidade e, em alguns casos, nas jovens, por controle de acne. Lembrando que também tem que somar isso a alguns padrões de comportamento, principalmente alimentar. Dessa maneira, a gente orienta a iniciar no primeiro ou no terceiro dia da menstruação, tomar pelo período condizente da carteira, a escolha que foi destinada para a paciente, e por isso que a gente tem que levar em consideração qual é o mecanismo envolvido ali da escolha do hormônio, porque a gente tem característica de hormônio monofásico, trifásico, monofásico, bifásico e trifásico. Isso vai ter a dispensação único continente, a quantidade de hormônio é igual nos comprimidos, monofásico. Bifásico, a gente tem dois e a diferença ali de cores, por isso que é importante orientar a paciente a seguir ali a setinha que está disponibilizada nas cartelas, e trifásico é três com diferente quantidade de hormônio. Além disso, a gente tem a gerações, primeira, segunda e terceira gerações dos progestágenos. Isso vai implicar a sua atividade que ele o possui. Tem uns que são antiandrogênico, tem ação glicocorticoide, outros são para indicar diferente da queixa da paciente. Talvez ela não quer um progestágeno que faz retenção de líquido, então a gente vai fazer uma escolha condizente para a queixa dela. Às vezes ela tem uma SOP, então o progestágeno em si a gente vai escolher um antiandrógeno. Então, tendo em vista que a síndrome de SOP, ela tem os critérios ali para ter o diagnóstico, pelificação, acantose nígrida, que é um marcador de resistência insulínica, a depender são regiões no pescoço, abaixo das axilas, interno de coxa, e o critério ali do laboratorial também que a gente vai ver. E também tem que ter o equilíbrio ali não só o uso do hormônio, a gente tem que orientar ela em outros fatores, a gente pode abordar isso em outra aula. Falando isso, a gente vai fazer a escolha ali para a paciente, devido à escolha que ela achar melhor e os critérios que a gente, de legitimidade que a gente explicar também, e a gente vai orientar ela a fazer o uso em todo dia, de preferência no mesmo horário, evitar o esquecimento, porque o remédio está correlacionado ao mecanismo e à periodicidade do seu uso. Caso tenha esquecimento, a gente tem que orientar ela outras medidas que a gente vai abordar mais adiante e levar em consideração justamente essas peculiaridades que eu falei. Já o oral, somente de progestágio, ele é indicado a paciente, como eu comentei, não tem histórico de trombose, tem histórico de trombose, tem enxaqueca, está na fase de amamentação, tendo em vista que o estrogênio, ele também interfere na produção do leite, então nesse momento, a gente tem que orientar a paciente, após ganhou teve o parto, processo ali da loqueação da placenta, enfim, descamamento, o sangramento do endométrio e o útero voltando ao seu normal, a gente espera um intervalo ali de 45 dias. Então, quando ela vier na alta do pré-natal, que vem logo na consulta da primeira semana de vida do bebê, a gente vai orientar tudo que a gente vê ali, a necessidade dela, e já deixar por prescrito um método para ela. E lembrando que vai diferenciar dos outros desde os estresses que há
na minipílula que é encontrada nas unidades de saúde em si, é que tem que estar o efeito somatizado da amamentação. Não necessariamente, e não necessariamente a paciente, ela precisa estar nesse caso, aqui tem na unidade de saúde, e o outro desogestrel que a gente tem não necessariamente precisa, porque a quantidade ali é diferente. Então, ela tem que ter esse efeito adicional. E aleitamento exclusivo, ele tem um processo ali, mas a gente tem que levar, orientar a paciente que tem que ser exclusivo, não tem histórico ali de menstruação, e para que tenha esse bloqueio também. Mas para ter segurança ou algo do tipo, é indicado que já deixe um método prescrito a ela e ela iniciar nesse período que eu correlacionei aqui, tá? O método Vou passar para os métodos injetáveis. A gente também, ele tem nas duas proporções, tanto de composto quanto somente de progestagem. O que vai diferenciar é que o mensal, ele é feito a cada 30 dias, então a gente vai escrever lá o nome, uma aplicação, no caso, aplicar intramuscular a cada 30 dias e colocar observação que ela vai vir aplicar no primeiro dia da menstruação e ela pode repetir a próxima aplicação quando completar 27 ou 33. Ou seja, a gente tem uma janela aí de 3 dias precoce ou 3 dias depois dos 30 dias, que às vezes cai naquele dia em que a unidade de saúde está fechada ou algo do tipo. Aí a gente pode orientar a paciente. E a paciente que estava no oral foi para o injetável, a gente tem que orientar a fazer o uso de um método adicional, a exemplo, método de barreira, tá? E o trimestral é justamente composto somente por progestágeno, ele já pode ser indicado para as pacientes que estão em aleitamento, devido que não há interferência. Todavia, ele tem um efeito de desmembração óssea e a paciente relata um, um atraso quando a paciente vai voltar para a fertilidade. Ela tem uma amenorreia mais prolongada. Então, a sua fertilidade é demorada. E a desmembração óssea, para pacientes que estão na idade mais ali próximo do climatério, pós-menopausa, não é muito indicada, tendo em vista que o estrogênio ele inibe a via Manchielli e também ele faz a degradação dos osteoclastos, que é a apoptose que a gente denomina. Então, quando a gente tem uma paciente de risco ou algo do tipo, a gente não é indicado para tal. Já se for uma paciente jovem, já é mais. é, Mas a gente deve orientar também isso, entendeu? E correlacionar o uso é o mesmo modelo que eu mencionei do mensal. Então, a gente vai colocar, geralmente o nome comercial é Deprovera, 150 miligramas, aplicar, aí a gente vem na descrição, aplicar intramuscular profunda a cada 90 dias e orientar aí essa peculiaridade que eu correlacionei. Ela pode vir com 87 dias ou 93 dias para fazer a próxima aplicação, tá? E a outra via que a gente tem é os implantes. Implantes esse que é denominado Implanon, ele é somente de progestágeno também, e ele é uma indicação para as pacientes que estão em processo de aleitamento. Como ele só tem progestágeno, não interfere na produção do leite. Então, ela pode fazer naquele período ali que eu comentei e que não vai ter efeito. E ele já tem efeito após a sua aplicação em si. E quando o retira, ele tem a fertilidade volta rápido, entendeu? Outro que a gente tem são os DIUs. A gente vai ter DIU medicamentoso e DIU não hormonal. Então, assim, o que vai diferenciar dele é justamente por conta que tem o, o hormônio, progestágeno,
E as indicações é justamente, a exemplo, a gente tem o Mirena e o Caena. O Mirena está mais indicado para as pacientes que têm sangramento uterino anormal, e o Caena, por ele ser menor, tem menos disponibilidade de hormônio, ele está mais indicado para as pacientes no lípara, que nunca tiveram filho e que na hora de fazer ele no orifício, ele é mais pequeno e mais de facilidade para fazer a aplicação. É assim como os meus professores comentaram. E o DIU de cobre, desculpa, o DIU de cobre, ele é indicado para as pacientes que não têm vontade de ter ou tem contraindicação o hormônio, algo do tipo, ou aquelas pacientes em que estão em tratamento por tuberculose ou hanseníase, porque tem algumas medicações que têm interatividade, faz mecanismo de primeira passagem e acaba afetando a disponibilidade do medicamento. Então, diminui a efetividade do medicamento. E como ela está num período em que há necessidade de método de contracepção, por conta que às vezes ela tem reações rancênicas do tipo 2 e faz uso de talidomida, que é teratogênica, a gente orienta a contracepção de dois métodos, regular, e cada vez que a paciente vem na unidade de saúde para pegar a medicação, a gente tem que solicitar um beta-HCG, ver a dosagem, para a gente prescrever essa medicação. E para os homens, a gente tem que orientar que ela, mesmo que depois que o paciente termina, após 6 meses, ainda ela tem alteração ali no sêmen. Então, o paciente tem que fazer o uso de método de barreira para que não aconteça algo que a gente depois dá uma olhada na internet. Filhos de advindo ali da talidomida, são imagem muito forte, então assim, a gente tem que orientar isso para evitar essas complicações, tá? E como eu correlacionei, ela é uma ótima opção, o DIU de cobre para essas pacientes, assomado de outro também, para a gente não ter interferência ali, principalmente da rifampicina, a exemplo, não necessariamente que ela faz uso somente disso, mas outros, barbitúrico, carbamazepina, são os antipsicóticos de maneira geral, eles têm atuação em comum com esses receptores, então a gente tem que orientar. Os métodos hormonais orais não é indicado. A gente tem que levar em consideração isso para escolher um outro para que não tenha a interação do medicamento e ter um efeito não desejável, tá? Outro ponto importante que a gente correlacionar aqui é na periodicidade. Uma vez de realizar a ultrassonografia. Uma vez feito o procedimento, a gente faz lá os requisitos normais, solicita o beta antes, para realizar 2 dias antes, enfim, e tem que ter um CCO recente, para a gente não. Às vezes tem uma lesão ali sugestiva de alta malignidade, um processo inflamatório, um infeccioso, para a gente não acender bactéria ou algo do tipo para a cavidade intrauterina. Então, a gente tem que levar em consideração isso para evitar doença inflamatória pélvica, que é uma das principais causas de infertilidade hoje. Então, a gente tem que ter esses cuidados e depois fazer regularmente, a cada 6 meses, a ultrassonografia para a gente ver a posição desse DIU, principalmente o não medicamentoso, que é o DIU de cobre, que o outro, necessariamente, ele precisa estar lá dentro da cavidade, o medicamentoso. Já o outro, ele tem que ter uma posição adequada para ele ter seu efeito. Somente a gente tem que orientar a paciente dos efeitos dele do medicamento não medicamentoso, que ele pode alterar o fluxo, a paciente pode referir dismenorreia, que é cólica, algo do tipo, e aumento do fluxo por conta disso. E a gente pode deixar algumas medicações prescrito a ela
para evitar isso, tá bom? Por hoje é basicamente isso que eu quis ilustrar a vocês. E só não falei do transdérmico, que é o adesivo, e o anel vaginal. Vou falar rapidinho aqui, que o transdérmico a gente vai ter o adesivo, e ele tem duração a cada 7 dias, então, uma vez aplicado em regiões que você vai ter escolha ali, que a sua doutora vai te orientar, você vai aplicar, e, e a cada 7 dias você deve fazer as trocas, principalmente orientar para fazer rodízio de lugares, não aplicar no mesmo lugar, no mesmo local. E o anel vaginal é feito a troca a cada ciclo. Então, uma vez feito, a gente vai fazer a orientação para fazer a troca cada mês, tá bom? Um beijo. Eu espero que essa aula, de certa maneira, esclareça. E lembrando também que o método contraceptivo de emergência, o nome já diz, é emergência, nas causas específicas, no tempo específico, então deve ter orientação certinha da sua doutora, tem o período ali de ter a efetividade, não ficar usando muito, porque depois, quando a paciente tem o desejo de engravidar ou algo do tipo, ela está muito correlacionada à gravidez ectópica. Então, a gente tem que ter esse conhecimento por conta para evitar complicações lá na frente, tá? A gente tem outras causas de gravidez ectópica, mas uma das causas é o uso recorrente de métodos de emergência, tá bom? Pela quantidade ali de hormônio, ela altera as fibras, a motilidade ali certinha da, desde as fibras, a tubo, enfim, que a gravidez ectópica é anidação em local que não é intrauterina. Pode ser na trompa, pode ser em qualquer outra região, menos ali. E o desfecho, isso cabe assunto de outra aula, tá? Mas tudo de bom a vocês, um ótimo domingo, tudo de bom. Beijo, tchau, tchau.